Portanto, ele diz, não se vendem 2 pardais por uma merreca, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai, que está nos céus. Deus sabe, mas quando ele usa a palavra consentimento, ele está dizendo, ele não vive de fazer intervencionismos na natureza. Não vive. Não vive de evitar que pardais caiam aqui ou ali. A natureza tem os seus ciclos, tem seus fenômenos. E esses fenômenos vêm sobre maus, sobre bons, sobre justos, sobre injustos, assim como o sol, que nasce sobre qualquer categoria ética humana. Assim também a natureza não necessariamente dá tratos especializados a quem quer que ame mais a Deus, por exemplo. É o que Jesus está ensinando, não só aqui, mas no Evangelho como um todo. E quanto a vós outros, deixa eu dizer uma coisa e prestem atenção. Até os cabelos, todos da cabeça de vocês estão contados. Em relação a Deus, vocês fiquem sabendo o seguinte, Ele sabe. Agora, Ele não tem nenhum compromisso de viver fazendo intervenções fenomenológicas ou miraculosas na natureza só para agradar o capricho, o prazer, a confissão de fé, o credo, as declarações, as confissões positivas, a pseudo-fé arrogante que ordena a Deus o que Ele deve fazer, quando Ele deve fazer, ou o que Ele não pode fazer, porque vocês não querem que Ele faça. Isso nunca estará sendo colocado como alternativa para a arrogância das pressuposições teológicas e de pensamentos de vocês. O Pai Celeste consente. Tudo é nele. Mas ele não se mete o dia inteiro, ele não precisa dar petelecos no sol para ajustar o relógio solar. As coisas seguem o seu ciclo. A precessão da Terra, 23 graus para um lado, 23 graus para o outro, fazendo o seu movimento de rotação, de translação em torno do sistema solar, do Sol, acontece de si mesmo. Não há anjos incumbidos de fazer isso e regular a precessão da Terra nesse movimento e nessa dinâmica de 4 bilhões e meio de anos só aqui no planetinha. Está andando, fenomenologicamente falando, por conta própria desde que o processo foi startado. E há uma mecânica de manutenção, de trocas magnéticas, de forças físicas as mais variadas, garantindo o funcionamento perfeito de tudo que vocês enxergam. E Deus não vive a fazer intervenções. Agora, não é porque Ele não vive fazendo intervenções que Ele esteja proibido de intervir. Segundo o seu desejo de intervenção, que não está sujeito a explicações, a qualquer que seja a natureza do capricho teológico, filosófico ou religioso de nenhum de vocês. Quanto a vós outros, portanto, fiquem sabendo, está tudo sob controle, tudo contado. Creiam que a natureza carrega os seus fenômenos por conta própria. Às vezes ela me atropela, ela pode me atropelar. É por isso que você vê em qualquer catástrofe ou acidente coletivo ou de natureza imensa, como por exemplo no Brasil aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, quantas igrejas afundaram? Quantos crentes ficaram desabrigados? Quanta gente boa e piedosa perdeu a moradia, o telhado, o chão, o alimento, tudo aquilo pelo que trabalhou e a água levou? Quantos? Porque o fenômeno natural aconteceu.
E ele não aconteceu com CEPs e pré-determinação fenomenológica, dizendo nessa rua tem tantas casas onde a água não entrará. O pessoal fica querendo transformar a natureza num fenômeno de obediência aos caprichos dos crentes, como se fosse a gente tivesse o poder de passar o sangue do Cordeiro na porta da nossa casa, como aconteceu com a morte dos primogênitos lá no Egito, e na nossa casa, portanto, não acontecerá mal nenhum. É o que a religião vende e arranca a grana de vocês. Por outro lado, Deus não está preso ao deísmo dos garotões progressistas, liberais, que perderam a fé em tudo, que se tornaram amputados transcendentais, como eu vejo crescendo para todo lado. Não também. Nem de um lado, nem do outro. É conforme Jesus e o Evangelho. E conforme Jesus e o Evangelho, o mesmo Senhor que enviou um anjo para abrir a porta do cárcere, para os apóstolos todos, em Atos 5, que enviou um anjo para abrir a porta do cárcere para Pedro, em Atos 12. No mesmo capítulo 12, onde Pedro é salvo pelo anjo, se diz que Tiago, irmão de Jesus, é decapitado pelo capricho de Herodes e a mão do anjo do Senhor não segurou espada nenhuma para impedir. É tudo tão óbvio. As duas coisas andam simultânea e paralelamente, não tem por que haver perguntas a esse respeito. Elas acontecem assim e só Deus sabe o seguinte: fenomenologicamente falando, a probabilidade é que toda vez que aquele fenômeno aconteça com aqueles traços fenomenológicos, o resultado seja o mesmo, de causa e efeito, porque é assim que a natureza cósmica opera. E toda vez que por desígnios que transcendem a compreensão de qualquer um de nós, Deus desejar intervir, seja usando o próprio fenômeno natural, ou seja, agindo de dentro do fenômeno natural para fora, sem que a gente perceba a sofisticação da sutileza soberana, ele age como ele quer, quando ele quer. Por isso eu, que não sei nada, não sei coisa alguma, me preparo para lidar com o que quer que possa acontecer comigo. Eu posso morrer de uma enfermidade. Paulo sofria de enfermidades. Quanta gente boa de Deus não padeceu de dores e enfermidades até sucumbirem a elas? Ou não morreram de acidentes? Eu já sepultei um irmão e um filho que morreram de acidentes de carro. Eu nunca fiz essa pergunta, por que o Senhor não botou um anjo? Não, estava na frente do carro, o carro passou. A força do carro era maior do que a resistência do corpo, o corpo pereceu. Mas a alma não foi atingida. A alma não morreu. Como eu já tive experiências chocantes. Muitas. Você está entendendo? Não poucas, muitas. Para os que são amputados transcendentais, vão dormir com esse meu barulho o resto da vida. E eu vou continuar declarando isso. Quantas vezes eu vi intervenções extraordinárias de Deus e vejo, e as verei acontecendo ainda muitas vezes na minha vida e na vida de outros, pelos quais eu oro e intercedo. Mas quando não acontece nada, a não ser a sequência do fenômeno natural e a pessoa sofre ou vem a morrer, eu sepulto em paz. Eu não estou diante daquele dilema de Camus, o pensador, filósofo e dramaturgo francês, no livro A Peste, onde ele tinha que decidir se ele matava os ratos
para evitar a peste e ficar ao lado da medicina, ou se ele não matava os ratos, porque os ratos eram uma criação de Deus, faziam parte de um processo natural, e, portanto, as pessoas iriam continuar morrendo porque ele estava obedecendo o processo natural, e os médicos que estavam trabalhando contra a peste estavam se insurgindo contra o processo natural do deísmozinho divino. Não! Eu devo eliminar os ratos que foram, sobretudo, criados pelo amontoado do lixo humano, no contexto do livro A Peste, lá em Paris, do lixo do qual Paris tinha se tornado um depósito, uma lixeira urbana horrorosa e fétida, de lixo, de doença e de morte. Então, combato os ratos, limpo as ruas, apoio a medicina e oro a Deus. Essa é a saúde ensinada por Jesus. Portanto, quanto a vós outros, até os cabelos estão contados. Deus está, sobretudo, sem obrigação de paralisar o fluxo da natureza e sem também que você feche um pacote e diga, não oro mais porque Deus não intervém jamais. Isso é só amputação transcendental que tomou conta do teu ser, tão apequenado. Verso 31 começa a concluir dizendo, não temais, pois. Não tenho medo de viver nesse mundo, onde a natureza tem os seus fenômenos de si mesmos, independentes, inexplicáveis, que não estão aí para darem satisfação a nenhum de nós de por que aconteceram e como aconteceram. Eu posso até entender a fenomenologia física, química ou de qualquer outra natureza, mas não posso explicar por que aconteceu com fulano, beltrano ou cicrano. Não é da minha alçada. Nem que seja meu filho, meu neto, da minha casa e do meu amor mais íntimo. Não posso explicar, nem tenho esse poder, nem quero me meter nisso. Jamais será uma curiosidade do meu ser, jamais. Sou totalmente resolvido no Evangelho a respeito disso. Portanto, não os temais. Não os temais, pois, por causa disso, não tenho medo. Entendendo isso, não tenho medo de nada, nem de ninguém. Bem mais valeis do que os pardais. Nenhum deles cai sem que o Pai saiba. Por que vocês vão ter medo de viver? Vocês vão ter medo da natureza, vocês vão ter medo dos ciclos fenomenológicos, vocês vão ter medo da indesignabilidade das dores que podem nos acometer sem que ninguém saiba, eventualmente razão nenhuma, sem que haja nenhuma justificativa racional para aquilo acontecer. Não temam nada disso, vivam sobranceiros, acima disso. E de qualquer que seja a circunstância, bem mais valeis do que muitos e muitos pardais, ou do que todos os pardais, cada um de vocês. Descansem no amor de Deus, é o que Jesus está dizendo, nesse olhar, confiem nessa bondade que não existe apenas para te poupar de circunstâncias. Nem sempre você será poupado de circunstâncias. Nem sempre. Frequentemente, as circunstâncias das quais eu não sou poupado são aquelas que mais promovem o dilatamento da minha consciência, do meu crescimento, da minha maturação, do meu entendimento, da minha inteligência emocional e da largueza das minhas compreensões espirituais na presença de Deus. É justamente aquilo que eu não entendo o que mais me dá entendimento em fé. Paradoxal? Completamente. Verdadeiro? Absolutamente verdadeiro. Portanto, saibam disso e não neguem essa consciência. Preste atenção agora, para eu concluir aqui. Verso 32, Jesus diz, portanto, que é um texto mal usado demais, geralmente é usado na hora do apelo nos cultos, quando tinha apelo nos cultos. Hoje em dia não tem mais nem isso, né?
o tal do apelo para receber a Jesus como Senhor e Salvador levantando a mão, acabou. O pessoal quer grana, quem tem grana traga aqui. Esse negócio de Jesus, você é a salvação, por mais fajuto e simplista que fossem as colocações, ainda falavam de alguma busca de transcendência simplista, mas falavam. E era a esse tipo de circunstância que o texto que eu vou ler no verso 32 era aplicado. O que é que diz esse texto? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí o pessoal arrancava isso aqui desse contexto anterior e jogava ali naquele momento final, onde se estava botando o cara na parede, dizendo, ou você confessa agora, nesse instante, que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, ou você vai para o inferno, por ter negado a Cristo Jesus. Você conhece muito bem esse tipo de ardil, de artifício, e de como muita gente se converteu sem jamais ter se convertido genuinamente ao Evangelho, apenas por causa do medo e do pânico que essa expressão causava. Agora, o que Jesus de fato está dizendo? Se ele está falando com discípulos, olha, esse é um texto dos chamados, que são os seus 12, aos quais ele enviou como ovelhas para o meio de lobos. Esse é o público, esse é o grupo. Ele está falando para esse grupo, não para aqueles que não sabem nada de Jesus. Ele está falando justamente para esses que estão sendo instruídos com tanto e com tudo. E dizendo, olha, se depois de chegarem aqui, por causa de medo de quem pode matar, de quem pode destruir, de quem pode eliminar, de quem pode arruinar a existência física de vocês, vocês passarem a não ter a coragem da minha afirmação, de viverem o Evangelho, de encarnarem a minha palavra, de viverem com as consequências dessa fé, que vocês já foram chamados, enviados, instruídos, todo dia instruídos, cada dia mais instruídos por mim. Se vocês que são o objeto dessa consciência ampla e profunda, qualquer um de vocês, todo aquele é qualquer um de vocês desse contexto. Não é do indivíduo que nunca soube de nada, que não está em lugar nenhum, que ouviu aquilo ali pela primeira vez, que levou foi um susto, porque aquilo foi transformado numa espécie de chantagem de salvação contra o indivíduo. Não, ele está falando para discípulos, os seus enviados, os seus 12. A quem ele diz, não os temais, pois. Portanto, todo aquele que me confessar, que não tiver essa coragem afirmativa de dizer eu sou dele com vida ou com morte, preservado ou não preservado, objeto de admiração ou de ódio destrutivo, tanto faz. Eu não vou circunstancializar a minha fé a nenhum ambiente, a nenhuma conjuntura. É o que ele está dizendo, não circunstancialize o envio. Não se recolha, como ele próprio diz, todo aquele que botando a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Pegou, não largue mais, siga em frente. É na vossa perseverança que salvareis as vossas almas. É tudo uma coerência só. Portanto, é comigo que ele está falando. Caio, não tenha medo. Sabendo disso, você não pode ser um ente que confessa o meu nome só quando tudo vai ficar bem porque você me confessou. E que nega o meu nome e assume outra vida, outra conduta, outro comportamento, outra atitude, outra postura, só porque você acha que, do contrário, as coisas podem ficar negativas para você. Não faça isso. Porque se você, que é meu discípulo, meu chamado, meu enviado, meu instruído,
com essa consciência, nesse nível. Me confessar, você não está fazendo mais do que o que é absolutamente natural depois de tudo que eu transferi de consciência, poder, autoridade, compreensão, discernimento, percepção e raiz de fé para o coração de vocês. Aquele, porém, que tendo recebido toda essa graça, toda essa vida, todo esse ensino, esse chamado e esse envio, me negar diante dos homens por causa de circunstâncias ou conjunturas, também eu direi, assim como ele não me conhece, eu também não o conheço. E para ele fazer isso, tem que ser num nível de profundo conhecimento e enraizamento da gente na consciência indiscutível e inarredável do Evangelho em nós, para que a nossa atitude negativa carrega esse peso tão grande de negatividade. Do contrário, não. Aquele que só vinha passando não tem nenhuma obrigação de sair confessando nada, ele está falando com os seus 12. Como ele está falando comigo, eu tenho essa consciência, eu não posso fugir desse chamado, desse envio, do entendimento que me foi dado, sob hipótese nenhuma. E aqui eu concluo com uma frase do Dostoiévski que me impressionou, me marcou profundamente o coração. Quando eu era bem jovenzinho na fé, pregando o Evangelho na minha cidade natal, que é Manaus, e lendo textos do Dostoiévski, eu cheguei a um deles, e ele tem uma riqueza, uma exuberância de beleza espiritual e humana em tudo quanto produziu e escreveu. Provavelmente ninguém na humanidade tenha produzido coisas tão interessantemente apropriadas para o conflito da fé genuína em Jesus com o cristianismo das aparências do que Dostoiévski, como, por exemplo, nos Irmãos Karamazov. Mas no texto em questão ele diz: eu amo Cristo. Para mim ele é lindo. Ele é incomparável, ele é inapagável, ele é inarrancável. Ele não diz com essas palavras que eu estou dizendo, mas esse é o sentido do que ele está falando. E eu o adoro, e ele me enternece, e ele me enleva, e eu fico completamente tomado, absolutamente possuído por esse amor, por essa paixão, de tal modo que, mesmo que alguém chegasse e me demonstrasse, com todas as demonstrações, que Cristo não era a verdade, eu ainda assim diria: fique você com a sua verdade, porque eu não o largo do meu Cristo. Portanto, não os temais, porque todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que, depois de ter me conhecido tanto, me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz algo muito confortador em relação a isso, no que diz respeito a um determinado nível de fé que ele está querendo que Timóteo ensine para todos os discípulos dos lugares aonde Timóteo fosse. Quando Paulo mesmo afirma, dizendo que se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Preste atenção. Mas se somos infiéis, ele, todavia, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Se o negamos,
depois de tudo isso, ele nos negará. Agora a pergunta é: foi assim que ele tratou a Pedro? A resposta é não. Foi assim que ele tratou a tantos outros que o negaram? A resposta é não. Significando, portanto, dizer que para você atingir esse nível, onde você o nega e ele te nega, você tem que ter uma consciência tão profunda de quem ele é, que isso se torna, no caso da sua existência, algo completamente inadmissível. Se o negamos, Timóteo, fala Paulo, se eu e você, e quem quer que chegou e atingiu essa compreensão, chegarmos e dissermos que não sabemos de nada, ele nos negará. Mas quando a gente tropeça e é infiel, ele, todavia, permanece fiel, porque de modo algum ele pode negar seu próprio caráter e seu compromisso para conosco unilateralmente, independentemente de qualquer que seja a reação, a resposta que eu dê, porque ele conhece a verdade do meu ser. E aqui a gente termina, no dia de hoje, e eu volto amanhã, te pedindo, Senhor Jesus, que essa palavra simples, escorreitamente trazida a todos quantos estão aqui me vendo e ouvindo, e aqueles outros milhares que verão e ouvirão depois, eu quero te pedir que ela provoque conturbações transformadoras na mente e na consciência de cada um de nós. É o que eu te imploro com todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.